Quais são os benefícios de estudar a Bíblia? No estudo de hoje, nós vamos entender como a Bíblia contribui para o nosso crescimento pessoal e o nosso crescimento espiritual. É agora, Escola Bíblica. Tudo bem com você? Eu estou aqui, olha, a Esperança já está aqui. Olá, Gilmar, eu sou a Esperança. Primeiro, deixa eu dizer, como vai você? Tudo bem? É uma alegria. Eu estou aqui porque a gente está nessa temporada de estudar a Bíblia pela inteligência artificial. É isso mesmo. E eu tenho que fazer o teste aqui, tá? Nossa assistente virtual, a Esperança. O estudo é o P, a letra P que você vai escolher, que é o Bíblia Descomplicada. Olá, Gilmar, chegou a hora de estudar novamente. Vou começar 2. Hoje você estudará a segunda lição do curso Bíblia Descomplicada. O título dela é Regra de Ouro. Eu vou fazer a 2 aqui, mas eu vou continuar a 1 com você. Sabe por quê? Porque a gente vai esmiuçar, vai conversar um pouquinho mais, mas eu quero te motivar a registrar aí no seu celular agora a Esperança, o número da Esperança. Está aqui, 12982000062. 12982000062. Você vai estudar com a Esperança. Vou mostrar aqui, a hora que você registrar aí. Está aqui, vai aparecer a Esperança. Olha aqui. E aí você só vai dar um oi. E ela vai dar 3 opções lá para você, tá? 3 opções. Você vai perguntar ela vai te perguntar se você quer estudar a Bíblia, se você quer fazer perguntas, se você quer uma palavra uma mensagem, né, de esperança para você. Então, coloca lá, quero estudar a Bíblia, a opção, sempre com a letrinha, e aí você vai escolher. Lembrando que tem também o site, tá? É o novotempo.com/Bíblia Descomplicada. Aí vai direto para o estudo, tá bom? Beleza? São as 2 opções. A gente vai aprofundar o texto bíblico. Eu quero dizer para você, vamos orar primeiro, né? Vamos orar, depois a gente vai conversando, porque a produção sabe aqui quanto que eu gosto, às vezes, de parar assim, vou descobrir através da leitura atenta, porque a gente tem que ir para a Bíblia, ler atentamente, para ser impressionado. E aí eu fico empolgado em falar aqui. Mas vamos orar, depois a gente continua conversando. Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação para a gente estudar e a gente entender os textos de hoje, as reflexões de hoje, a bênção de estudarmos a Bíblia. Vamos orar. Pai, nos dê compreensão, nos dê entendimento, que a gente abra a Bíblia agora, a gente vai abrir na tela, alguns estarão em casa, lendo, confirmando, e que a gente seja impressionado, que o Senhor fale para nós, que o nosso coração, nossa vida se enche de esperança. Eu peço. Se alguém tem dificuldade de entender ou tem dúvidas, ou já teve decepções porque foi ensinado de forma equivocada, eu oro para que o Espírito transforme e ele continue buscando a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos voltar ao nosso estudo aqui. Eu gosto, eu estava dizendo, né, de ler o texto bíblico, mas talvez o grande desafio que a gente tem, a gente que lê a Bíblia normalmente, é lermos a Bíblia e sermos impressionados como se estivéssemos lendo pela primeira vez. Esse é um desafio. Talvez histórias que você já conheça, textos que você já conhece. E eu acredito nesse poder sobrenatural, porque é o que realmente acontece, porque quando Deus nos fala aqui, Deus vai falando para a gente como se fosse a primeira vez. Mas isso depende também da forma como nós nos aproximamos. E eu citei ontem, não irmos para o texto com as nossas concepções já formadas, mas irmos para o texto com o coração aberto para que o Senhor nos apresente. Então vamos lá, Bíblia Descomplicada é o nosso estudo da nossa inteligência artificial, nossa instrutora bíblica virtual. Nessa temporada estamos analisando o primeiro estudo para que você entenda que é legal estudar a Bíblia, mesmo que às vezes você lê
e não é fácil de entender. Pastor, tem uns textos que eu não entendo aqui, mas vamos lá, tem até caminhos assim, por onde eu começo, tá? Porque tem livros que a nossa compreensão é mais acessível, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que a Bíblia não é um livro simplesmente para ser lido, mas é um livro para ser estudado, para ser explorado. Por isso, eu citei que ir para o texto bíblico, eu tenho que ir com tranquilidade, com calma. Esse não é só um amuleto, né? Infelizmente, alguns até têm a Bíblia em casa como um amuleto, né? A Bíblia fica aberta, mas ela precisa ficar aberta diante de mim todos os dias. Eu leio. Eu acho que é agradável eu ter a Bíblia aberta num salmo, mas eu devo ir ali, por exemplo, e ler aquele salmo, ser impressionado por aquele salmo, né? Alguns abrem lá, por exemplo, no Salmo 121, que é um salmo que eu gosto muito: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. E aí, quando eu começo a explorar o texto, eu começo a entender que o Senhor é a minha força, eu preciso dele em todos os momentos. E ele vai estar aí para te abençoar. Agora, deixe o texto te impressionar. Pare, reflita. Por exemplo, quantas vezes ao longo da vida o Senhor já foi seu socorro? Quantas vezes ao longo da vida, quando você estava numa situação que não tinha solução, o Senhor arrumou uma solução. O Senhor abriu, o Senhor te sustentou. Nem tudo que acontece, eu sempre cito isso aqui, na vida da gente é da vontade de Deus, mas nada do que acontece está fora do controle e do poder transformador de Deus. Então, vamos deixar ser impressionados. Agora, essa impressão acontece quando eu estudo o texto, tá? Não é somente uma lidinha, eu li, fiz o meu papel e agora eu vou embora, tá? Voltamos à carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, capítulo 2, verso 15, o conselho que Paulo está dando para aquele que era um filho na fé, jovem, crescendo no conhecimento. Procura, Timóteo, apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Ele está orientando e dizendo assim: estudar a Bíblia vai te trazer benefícios, Timóteo, benefício significativo, tá? E vai trazer para você se você estudar, vai trazer. E ele está dizendo assim: Timóteo, maneja bem a palavra. Eu sei, querido, que alguns têm mais habilidade para decorar textos, né? Eu, por exemplo, não tenho habilidade para decorar textos, assim, gravar onde eles estão. Eu, muitas vezes, sei aonde ele está por localização. Por isso que eu gosto de ficar o máximo de tempo com a mesma Bíblia, porque aí eu sei que ele está nesse livro e ele é nessa página aqui, que é a minha forma de... E por isso que eu gosto de marcar, e eu uso aqui a canetinha de cera, né? Que ela não vai do outro lado, e aí eu marco aqui para colorir. É a minha forma. Eu não sei qual é a sua maneira, qual é a sua forma, mas descubra. Mesmo que você não decore, não tenha a habilidade de decorar, mas você criou a sua maneira de estudar e de ali ser impressionado de novo. E isso vai acontecer à medida que isso for sendo repetido. Agora, é lógico, sem a correria, né? E eu quero apresentar para você alguns benefícios da gente ler a Bíblia, para a vida da gente. A Bíblia é uma fonte de sabedoria e de orientação. O estudo da Bíblia nos dá discernimento espiritual e sabedoria para lidar com os desafios da vida. E a sabedoria é saber viver, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, vai dizer o sábio. O temor, a reverência, o reconhecimento, é saber tomar as decisões naquele determinado momento. E lembra bem, o grande objetivo principal da Bíblia, ele é
apresentar os propósitos de Deus para me salvar. E não importa qual seja a orientação que Ele vai dar, discernimento para qualquer área da vida, relacionamento, como resolver um problema, não importa qual seja, o grande princípio sempre estará presente, que é me salvar. Porque toda a minha vida, ela vai influenciar. Os meus relacionamentos vão influenciar na minha salvação. Os meus negócios vão influenciar na minha salvação. O meu cuidado com o corpo vai influenciar na minha salvação. O meu cuidado com a saúde emocional vai influenciar na minha salvação. Você consegue entender onde eu quero chegar? Então, a Bíblia não é um livro de conselhos para a vida, simplesmente, vou aplicar aqui um conselho só de vida financeira, eu citei ontem, ou só de relacionamento. Não, a Bíblia tem essas orientações, mas com um propósito maior, que é me salvar. Que esse é o grande propósito. Se não for para me salvar, se não for para me dar um novo significado, aquilo virou só um conselho. E não é, isso não é Bíblia. Isso não é. A Bíblia não pode ser usada de forma incorreta, tirando do seu propósito grande, que é salvar o ser humano, ou seja, um dia dar a vida eterna para ele. Esse é o grande. Porque a gente não vai mudar o mundo, né? A gente tem falado isso aqui algumas vezes, mas enquanto estamos aqui, vamos trabalhar para o melhor bem-estar. Então, é fonte de sabedoria para o dia a dia e para o propósito maior que é a salvação. A Bíblia nos conecta espiritualmente. Estudar a Bíblia fortalece a conexão com Deus e com uma comunidade de fé. Queria dizer para você, citei já, acho que em algum momento, está no nosso DNA a necessidade espiritual. Pode pegar ao redor do mundo, crenças, nós temos necessidades espirituais. Mesmo indivíduos que dizem não acreditar em Deus, têm busca espiritual de outras crenças, porque isso está na gente. E quando eu leio a Bíblia, eu tenho uma conexão espiritual, porque como eu citei ontem, a Bíblia não é um livro natural, ele é sobrenatural. E Deus vai falando para mim. Isso vai criando em mim uma conexão, e essa conexão me dá sentido para a existência. E também uma conexão com pessoas que acreditam naquilo que eu acredito. Porque você sabe, todos nós queremos estar ligados a pessoas que acreditam no que a gente acredita. E que a gente reforce isso e também que a gente dialogue sobre isso. A gente pode ter até opiniões em determinado tema diferente, mas a gente está buscando. E o estudo, a leitura, a entrega me conecta espiritualmente com Deus. E quando eu estou conectado espiritualmente com Deus, eu também vou me preocupar com aqueles que estão ao meu redor. Haverá uma transformação, entende? Então, se o indivíduo está ligado a Deus, a postura dele, o comportamento dele é diferente. Se ele diz que está ligado a Deus, mas ele não respeita, por exemplo, o seu próximo, ou trata com acusação, não está ligado a Deus, porque a Bíblia gera uma transformação em nós. A Bíblia também nos traz um crescimento espiritual, com um propósito maior, que é a nossa salvação. O estudo, crescimento pessoal, e com o propósito maior, que é a minha salvação, tá? Então há um crescimento pessoal, há um desenvolvimento. O estudo regular da Bíblia promove o crescimento pessoal e emocional, pois nos faz refletir sobre valores, e a gente estudou isso bem na temporada passada, como perdão, compaixão, gratidão. Esse crescimento pessoal nos aproxima daquilo que nós devemos ser, né? Não há razão, por exemplo, se eu não ter um espírito de gratidão, não ter um coração perdoador, não há crescimento pessoal, logo não há salvação. Dá para entender? Quanto mais eu leio a Bíblia, mais o Senhor vai me transformando e me dando paz, sabe?
sabe? Eu não quero brigar, sabe? Brigar assim no sentido de criar desarmonia. Não, eu quero que haja harmonia. Eu vou percebendo que a vida é muito mais do que os desejos egoístas que às vezes a gente tem. E Deus nos mostra, quando a gente lê, porque eu posso ser impressionado com uma história, por exemplo. Desejo egoísta do rei Saul. A gente até citei na temporada passada. Desejo egoísta quando viu ameaçado, no seu trono ameaçado. Daí a gente vai para o Novo Testamento, desejo egoísta de Saulo, até que ele tem um encontro com o Senhor e daí se transforma. Aí ele vai dizer, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então há um crescimento pessoal, há uma transformação. Também o estudo da Bíblia traz compreensão cultural e histórica. A Bíblia contém relatos sobre culturas antigas, que nos ajuda a compreender melhor a história, as raízes de muitas tradições contemporâneas. Por que eu tenho esses hábitos hoje? Porque eles foram hábitos dos povos antigos. A gente tem um programa aqui, o Evidências, né, que trabalha exatamente essa compreensão histórica, cultural. E é maravilhoso estudar a profecia, o livro de Daniel, por exemplo, e ver as grandes nações que governaram o mundo, o cuidado de Deus, e Deus usando o seu povo naquele período que a Babilônia, por exemplo, governou o mundo, que a Medopérsia governou, e o povo de Deus estava lá para influenciar aquela cultura, e influenciou aquela cultura. Então, estudar quem eles foram, então isso desperta na gente também, desenvolve na gente a cultura. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a influência romana e grega no mundo, por isso que Paulo tem tantos desafios ali na apresentação da verdade da palavra. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente recebe um incentivo à comunidade e ao altruísmo. Muitos ensinamentos da Bíblia encorajam a bondade, generosidade, serviço aos outros, promovendo um senso de responsabilidade social. Agora lembra, isso não é só uma fonte de desenvolvimento para que eu me torne mais caridoso, não é só isso, não é. É eu me tornar mais semelhante a Jesus Cristo para que haja salvação na minha vida. E não tem como eu ler a Bíblia, não me tornar um indivíduo mais caridoso, mais generoso, mais bondoso, mais preocupado com os outros. Não tem como não acontecer isso em mim. Se eu estou lendo a Bíblia e ela não está me transformando num indivíduo mais bondoso e generoso, alguma coisa está de errado em mim. Eu não estou me deixando ser impressionado pelo texto, entende? Tem que haver uma transformação. Ela ao longo da vida, é um processo, é isso mesmo. Agora, há transformação. Então, eu quero te fazer, você que é um crente, por exemplo, um cristão, você é generoso? Você se preocupa com as pessoas? Você é bondoso? As pessoas podem olhar para você e dizer assim, uau, temos alguém ali que está agindo de forma diferente. A gente não faz para ser visto, a gente faz porque a gente tem o Senhor no coração através da sua palavra. É por isso que a gente faz. E aí há uma transformação. Agora, se eu não tenho esse espírito de generosidade, é porque eu estou indo para a palavra de forma equivocada. Estudar a Bíblia também me traz um incentivo à reflexão e à meditação. Estudar a Bíblia envolve momentos de reflexão, meditação que podem proporcionar clareza mental e paz interior, ajudando na tomada de decisões. E está aqui, a gente sabe, nós vivemos em um momento da história da humanidade louca, de correria. E estudar a Bíblia é parar para
refletir. Reflexão. Ter aquele momento de meditação diária, todas as manhãs, momento de devocional, eu até já citei aqui, a gente vai ter aí agora um devocional para o ano de 2025 do Rodrigo Silva, que é nosso apresentador aqui, um texto bíblico, uma aplicação dentro da área dele, da questão histórica, né, arqueológica. Então, olha que importante eu, antes de ir para as atividades, ter meu momento de conversa, né? Lembrando que você pode pedir aí na pré-venda já para o site de cpb.com.br, tá? /Rodrigo Silva. Tem a sua meditação, o seu devocional diário, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Amanhã eu mostro aqui mais uma vez, tá bom? Então é só uma sugestão de como essas reflexões diárias com a Bíblia vão me trazer momentos de meditação, de parar um pouquinho, pensar onde eu estou, para onde eu devo ir. E eu quero agora ler com você um salmo. Esse é o salmo mais longo que a gente tem na Bíblia, Salmo 119. A gente tem aqui uma estrutura bem interessante originalmente, né? São 22 estrofes, porque esses eram hinos que eles cantavam. E a gente tem 8 substantivos usados aqui nesse salmo para falar sobre o que é a lei de Deus, o que é a palavra, os ensinamentos, as ordenanças, e como isso pode transformar a minha vida, né? Que aquilo que Deus está dando não é só uma regra no sentido assim, anda, faz isso aqui. Não, mas são orientações. E eu quero ler alguns versos com você, depois você pode ler. Tem lindos versos aqui. A gente vai ler a partir do 98, mas eu quero citar, por exemplo, aqui, olha, o verso 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Como que eu não vou esquecer se eu tiver contato, se eu ouvir toda hora o que o Senhor tem para me dizer? Os teus mandamentos, os ensinamentos, tuas orientações me fazem mais sábio, com discernimento, que os meus inimigos, porque aqueles que eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Lembra a estrutura da poesia? Ela complementa uma ideia, ou ela compara uma ideia, né? Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Olha só, o Senhor me traz a bênção de fazer a vontade, de ouvir sua palavra e seus ensinamentos. Sou mais prudente que os idosos, porque eu guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Comparação. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Quão doce, quão saboroso são as palavras de Deus. Olha, se eu tiver esta percepção ao ler a Bíblia, sabe? Se eu, ao ler, tiver claramente para mim que as palavras que eu leio aqui que Deus tem para me dizer são mais doces do que o mel na minha boca. Por meio dos teus preceitos, eu consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Por meio daquilo que eu leio, eu sei para onde eu devo ir. Por isso, eu detesto o caminho do que não é a verdade. Por isso, Salmos 119, 105, vejam quando a gente lê os versos anteriores, esse verso que é muito conhecido para quem lê, se torna ainda mais significativo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz
para os meus caminhos. E nós andamos num caminho de escuridão, você sabe. Nós muitas vezes não sabemos o que fazer, como fazer, quando fazer. Não sabemos que atitude tomar. Muitas coisas nos são propostas todos os dias. E parece que alguém que eu sigo, às vezes, se tornou mais sábio do que o que Deus tem para me dizer. Parece que um ser humano com um pouco de habilidade de retórica, de palavra, me influencia mais do que a palavra de Deus, daquilo que Deus quer me dizer. Muitas vezes parece que um ser humano que eu admiro, sem conhecer, me diz o certo e o errado, e a palavra de Deus já não me guia mais. E eu quero que pensemos juntos aqui. Quanto que a Bíblia e aquilo que Deus diz é importante para mim. Quanto que a Bíblia diz me dirige e me traz significado. Às vezes, eu estou gastando mais tempo aqui para ouvir o que outro tem para me dizer, do que tempo aqui para ouvir o que Deus tem para me dizer. A gente quer que motive você a estudar a Bíblia pelo WhatsApp? É a Bíblia, é a Bíblia, é a palavra, é o que Deus tem. Você deseja abrir seu coração e dedicar tempo à palavra? E receber essas influências e deixar a influência do que Deus quer e deixar que Ele te guie? Você deseja ser impressionado por Ele? Eu quero, eu desejo. Eu quero orar por isso nesse momento. Senhor, obrigado pela orientação da Tua palavra, que a gente seja impressionado por ela todo dia, todo momento. Que a gente gaste tempo com o que o Senhor tem para a gente. Eu suplico por isso, meu Deus. Talvez para algumas pessoas seja difícil entender a Bíblia, mas que pelo Espírito Ele tenha compreensão, busque, estude, medite, pare, reflita, e assim Ele encontra esperança. Eu clamo por isso, meu Deus. Suplico isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi muito bom estar com você mais uma vez. Não esquece, inscreva aí no seu celular agora o 982000062, que é o nosso WhatsApp da Esperança, para você estudar a Bíblia com a esperança. O estudo é a Bíblia Descomplicada, tá bom? A gente se vê amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica. Que o Senhor continue cuidando de você e da sua família. Tchau.